Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro do Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Gênesis 26, a partir do versículo 1, diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. A tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse Isaque: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Pastor Ednilson vai interceder por nós e agradecer a leitura. Meus irmãos e irmãs, eu saudo a todos no nome de Jesus. Estou assim meio com a voz de alto-falante rasgado, né? Mas acho que dá para orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos por esta oportunidade de vir à sua casa nesta noite de domingo. Nós celebramos o teu nome por tanta gente que veio hoje aqui te adorar, te buscar, ó Senhor amado. Te peço que nessa hora abençoe esse momento tão especial do culto. Usa o teu servo, dando a ele o discernimento da tua palavra, para que ele transmita ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor mesmo preparou para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, ainda que seja para nos exortar, mas estamos aqui, ó Deus, ansiosos para receber uma palavra da sua parte. Em nome de Jesus, abençoa esse momento, usando o teu servo agora,
Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, meus amados irmãos. O tema que nos foi proposto, visto que estamos trabalhando no mês da família, é colocando a família aos cuidados de Deus. Colocando a família aos cuidados de Deus. Nós já vimos uma série de mensagens abençoadoras, desde quinta-feira, domingo passado, e nós só temos a louvar a Deus por cada mensagem, pois nós sabemos que a intenção delas é abençoar a nossa família, né? É trazer algo da parte de Deus para abençoar a minha vida e a sua. Esse tema sobre colocando a família aos cuidados de Deus, não é tratado no mês da família, mas a intenção é que nós sempre façamos uma revisão de como estamos colocando a nossa família aos cuidados de Deus. Quais são as decisões que eu tomei, quais foram as escolhas que eu abracei, e olhando agora ou para trás, eu chego à seguinte conclusão: eu tenho colocado a minha família aos cuidados de Deus. Você olha para trás e chega a essa conclusão, ou então não, né? Você diz, pastor, aonde a minha família chegou? Aonde eu estou? A conclusão que eu chego é, eu não coloquei a minha família aos cuidados de Deus. Eu tentei cuidar da minha família ao meu próprio modo. Eu guiei a minha família, orientei a minha família do meu jeito. Por isso que ela está onde está. Por isso que ela chegou aonde chegou de maneira tão degradante. Olhando as escrituras, especificamente a história de Isaac, nós conseguimos ver um homem à semelhança do seu pai Abraão, que recebeu uma promessa da parte de Deus, de que a família dele seria abençoada. Que Deus faria com que o nome de Abraão fosse conhecido em toda a terra. E Deus fez essa promessa de que o enriqueceria. E aqueles que amaldiçoassem a família de Abraão seriam amaldiçoados. E aqueles que abençoassem seriam abençoados. Que bênção, né? Que promessa extraordinária da parte de Deus para a vida de Abraão. Essa bênção sobre Abraão veio sobre o seu filho Isaac. E chegou uma oportunidade, irmãos, de decidir. Talvez você trilhe um caminho de uma família sobre a tutela e orientação do seu pai. Glória a Deus por isso, pela orientação do seu pai. Glória a Deus pela orientação dos seus pais. Mas agora a família é sua. Agora quem é casado é você. Agora houve uma ruptura e você decidiu criar uma nova família. E a responsabilidade não pode mais ser sobre os seus pais. Tem que ser sobre você. Chega um momento na vida que não dá para dizer assim, vou contar com meu pai, porque talvez nem pai você tenha mais. Não, vou contar com a minha mãe nessa situação, talvez nem mãe você tenha mais. E venhamos e convenhamos, irmãos, quando nós nos casamos, outra família surge. A primeira, que é os seus pais, o seu sogro e a sua sogra, eles sempre vão estar à disposição para mentoria, para um aconselhamento. Mas você não vai ter eles para sempre. É exatamente o que nós estamos nessa passagem. Abraão não é mais o mentor de Isaac. Abraão não tinha mais como orientar Isaac. Mas Abraão ensinou a Isaac como se deixa uma família aos cuidados de Deus. E Isaac aprendeu muito bem. Olhemos para essa passagem, se você puder deixar ela aberta. E como nós podemos ver na vida de Isaac, o que ele fez para deixar sua família aos cuidados de Deus. Primeiro está aí no versículo 2 e 3, que Isaac, juntamente com a sua família, permaneceu onde Deus mandou. O versículo 2 e 3 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Versículo 6,
Isaque, pois, e ficou em Gerar. Meus irmãos, sempre haverá uma proposta para que você vá ao Egito. Esse dia em específico aqui, ou essa época em específico, o texto diz que houve uma grande seca. Era propício ir ao Egito. Era ideal ir ao Egito. Lá tem o Nilo. Lá tinha água em abundância, apesar da seca. Tinha onde plantar. Tinha onde dar alimento aos seus animais. Era ideal, era lógico ir ao Egito. Mas o que adiantaria levar a sua família ao Egito sem a bênção de Deus? O que adiantaria abraçarmos a lógica aonde a bênção de Deus não nos alcança? Toda decisão de um líder que deseja colocar a família aos cuidados de Deus não deve ser tomado por vista, mas por fé. Não, pastor, essa proposta é melhor para mim. A minha família vai ter um conforto melhor nessa porta que está abrindo. Mas como você vai cuidar espiritualmente da sua família? Deus está acompanhando você na decisão nova que surgiu? O Egito é propício, tem tudo para dar certo. Mas Isaque ouviu da parte de Deus: não desça ao Egito. Não vale a pena você ter todas as ofertas do mundo e Deus não está com você nisso. Deixar a família aos cuidados de Deus é entender de que o não de Deus é o melhor que você pode ter. De que o não de Deus para levar a família para determinado lugar sem a bênção do Senhor é desgraça, é tragédia. Não é melhor para você, é pior. O desejo do coração de Isaque é deixar a sua família aos cuidados de Deus. Se Deus disse fica, ele ficou, glória a Deus. Isaque disse: eu não vou descer, eu permanecerei aonde Deus quer que eu fique. E infelizmente nós queremos tomar decisões boas para si, confortável para si, mas não tem a aprovação de Deus. E venhamos e convenhamos, ir ao Egito não é lugar para crente. De lá, muito tempo depois, o povo do Senhor foi tirado. E de lá, uma série de coisas ruins eles aprenderam. E o que nós vamos fazer lá? Nós não temos nada a ganhar, meus irmãos, levando a nossa família para longe de Deus, para longe da bênção de Deus, para longe da proteção de Deus. Isaque entendeu isso. E ele decidiu ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus e ficar onde Deus disse que ficava. Glória a Deus. E ficar onde Deus disse: permaneça aí. Porque a sua permanência, obedecendo à voz de Deus, ouvindo a direção e a orientação de Deus, é onde você está levando a sua família aos cuidados do Senhor. É um momento, irmãos, de confiança. Na matemática era ilógico. Na experiência de vida, pior ainda. Mas fé, meus irmãos, é exatamente isso. É você ouvir uma ordem, entender que essa ordem está sendo dada por alguém que sabe mais do que você, que tem mais recursos do que você e que é fiel para cumprir suas promessas. A fé é abraçar essa ordem, entendendo que esse Deus vai cuidar da sua família. A fé é você olhar para tudo isso e dizer assim: não, se Deus disse que eu tenho que ficar, eu ficarei, porque eu sei que Ele vai cuidar da minha família. Se é para permanecer debaixo da bênção do Senhor, da obediência do Senhor, eu vou ficar. E Isaque fez isso, meus irmãos, de maneira decisiva. Permaneceu debaixo da bênção do Senhor, mesmo que aparentemente tudo fosse contra ele, porque a crise chegara aonde ele estava. A segunda atitude de Isaque, que levou a sua família a permanecer sob os cuidados de Deus, está aí a partir do versículo 12. Mesmo permanecendo, o que Isaque fez? O versículo 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem
prosperou, ficou riquíssimo. Estou lendo o versículo 13. Versículo 14. Possuía ovelhas e boi e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Irmãos, ouvir a voz de Deus, obedecer essa voz de Deus, resguardar a nossa família do Egito, entendendo que aparentemente o mundo seria melhor. Mas Isaac diz, não, eu vou ficar aqui, mesmo nesse deserto, mesmo nessa seca, eu quero levar a minha família para fazer a vontade de Deus. E como resultado dessa obediência de Isaac, tudo que ele fez prosperou. Se ele plantou, nasceu 100 por 1. Se ele criou ovelhas, as ovelhas pariam de 2, 3. Tudo que Isaac fez, meus irmãos, teve a bênção de Deus. Então, ouvir a voz do Senhor, trazer a família para debaixo da presença de Deus, só tem para nós coisa boa. Meus irmãos, ouvir a voz de Deus, mesmo que haja crise, mesmo que haja as demandas do mundo, nós entendamos que entregar a nossa família aos cuidados de Deus é o melhor que você pode fazer. Porque interessante, irmãos, é que não tem como prosperar no deserto. Não tem como plantar alguma coisa e esperar que dê frutos numa seca. Humanamente falando, não. Mas se Deus disse que vai prosperar, pode plantar tranquilo, viu? Se Deus disse que ia cuidar, que Ele ia abençoar, que Ele ia proteger, está debaixo da bênção de Deus, está debaixo da orientação de Deus, é prosperar no deserto. Porque a nossa família está aos cuidados de Deus. Senhor, o Senhor sabe mais do que eu. Como disse o anjo a Maria, Maria, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Isaac entendeu isso com excelência e trabalhou. Aí eu pergunto aos irmãos, irmãs e amigos que estão aqui. A crise, você constata na sua família. Você decidiu permanecer na vontade de Deus. Você decidiu não voltar ao Egito. Você decidiu. Mas me diga uma coisa, você está trabalhando? Ou você está só que nem a cantiga do Guiné, né? Pior, pior, pior. Irmãos, Isaac não tem tempo para reclamar não, mas está seco, está crise. Mas vamos semear, meu amigo. Glória a Deus, vamos semear coisa boa. Vamos fazer o que Deus mandou. Se está em crise, trabalhemos para que a crise passe. Irmãos, é interessante que ouvir a orientação de Deus de permanência, não houve uma procrastinação de Isaac. Não, já que Deus vai abençoar, vamos ver o que acontece. Vou aqui armar minha rede, vamos ver se a chuva vai vir. Não, meus irmãos, o texto diz que no mesmo ano de seca, Isaac plantou. E de uma maneira que só Deus sabe, ele colheu no ano de seca. O que você está colhendo, irmão, nas crises que a vida lhe traz? O que você está semeando entre a sua família, entendendo que ela está aos cuidados de Deus? É só murmuração que você passa para a sua família? A única palavra que a sua esposa escuta de você é que está pior, está pior, está pior. Por que você não troca a palavra de murmuração para uma vida de obediência e praticidade? Olha, está ruim, mas vamos continuar orando, vamos continuar buscando a direção de Deus, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque o campo, meus irmãos, é branco e tem muito trabalho a ser feito. Isaac sabia disso, ouvindo a direção de Deus, foi trabalhar. Crise, meus irmãos, não é momento para parar. É momento para se ouvir a direção de Deus. Ouviu? Agora obedeça. Ouviu a direção, sabe o que fazer, sabe que tem que cuidar da sua família, sabe que tem que aparar as arestas, sabe que tem muita coisa a ser feita, então faça. Adiar, você adia a sua colheita e prejudica toda a sua família. Se você sabe o que tem que ser feito, faça logo. Principalmente para o bem da sua família, que você está entregando aos cuidados de Deus. E a última coisa que Isaac fez, que olhamos para ele e dizemos assim, esse homem entregou a família aos cuidados de Deus. Ele colocou, primeiro, porque ele ouviu a direção de Deus. Segundo,
porque ele trabalhou em cima da direção que Deus deu. E terceiro, Isaac apresentou à sua família o Deus que ele adora. O texto diz assim, versículos 24 e 25. Na mesma noite, depois de toda essa colheita, depois de toda essa prosperidade que veio da parte de Deus, ficou riquíssimo, houve medo, temor dos filisteus, esse homem vai nos matar. Nessa mesma noite, o texto diz, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, ele já era próspero. Aí o texto diz assim, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha o que Isaac fez. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Uma reflexãozinha nesse ponto aqui. Quando você era pobre de marré, você sabia o que era culto de oração, você sabia o que era escola bíblica dominical, você tinha o cuidado de preservar a vida espiritual e comunhão que a sua família devia ter com a casa de Deus. Você tinha esse hábito. Você trabalhava, porque a crise estava grande, então você se esforçava ao máximo para dar o melhor à sua família. Mas nunca perdia o vínculo com Deus. Aí prospera. Vendeu a bicicleta, agora tem uma moto. Vende a moto, agora tem um carro. Fumaçava, mas tinha um carro. Empurrou algumas vezes, mas tinha um carro. Aí vendeu esse carro, agora está no melhorzinho, não precisa empurrar mais. O que mede a gasolina, de vez em quando fica amarelo, fica, mas você tem um carrinho. Quer dizer, você vê a bênção de Deus acompanhando o indivíduo. Deus o abençoando, irmãos, e você vê isso. Irmãos, quando Isaac ficou riquíssimo, quando Isaac foi abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida, ele levantou um altar ao Senhor, trouxe a sua família e diz, foi o Deus do meu pai que fez com que chegássemos até aqui. Foi o Deus do meu pai que tem cuidado de mim e vai cuidar de vocês. E eu não posso esquecer do que Deus fez de mim. Isaac apresentou a Deus, apresentou a sua família, o Deus de Abraão, quando ele estava riquíssimo. E nós queremos entregar a nossa família aos cuidados de Deus quando a saúde vai-se embora. Há algum erro nisso? Não há nenhum erro nisso. Apresenta a sua saúde a Deus, traga a sua família quando a doença vier. Eu não tenho problema com isso. O problema é que a gente não fica nem riquíssimo, a gente melhora um pouco. Não existe mais altar a Deus, não tem mais compromisso com a casa de Deus, não sabe mais o endereço da casa de Deus, nem quem é seu pastor. Irmãos, entregar a família aos cuidados de Deus é saber que Ele está conosco na crise, que Ele está conosco quando estamos plantando a semente, e Ele também está conosco quando colhemos. Quando Deus prospera, quando Deus abençoa, só chegamos na bênção, porque Ele estava conosco na crise. Entregar a família aos cuidados de Deus, irmãos, não é um momento da nossa vida, não é uma decisão específica, é toda a nossa vida tem que estar aos cuidados de Deus. É quando as coisas estarem boas, você sabe o caminho da casa de Deus, e quando você ficar riquíssimo, você tem que saber também a casa de Deus. Isaac melhorou de vida, melhorou, mas ele nunca abriu mão do altar do seu Deus. Família, vem cá sacrificar ao Senhor. Vem aqui agradecer o que Deus fez por nós. Vem aqui entendendo que nós só chegamos aqui porque a bênção do meu Pai está sobre nós. O Deus do meu Pai é o meu Deus também. A decisão de Isaac foi tão extraordinária, irmãos, que o passo seguinte é Isaac ficar mais rico. Isaac ficou tão rico, irmãos, que o Abimeleque disse, Isaac, meu filho, não leva mal não, mas vá-se embora daqui. Você está grande, rapaz. Os seus servos são infinitamente maiores que o nosso. No dia que você disser assim, vou matar Abimeleque, ele mata. E o texto diz que Abimeleque chega a uma conclusão, irmãos, um
um ímpio chega para Isaac e diz: Isaac, o Senhor é com você. Sabe qual foi a conclusão do ímpio? É que só um Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, podia fazer com que um homem e uma mulher no deserto prosperassem tantos. Aqueles que estão em sua volta, meu irmão, vê o seu Deus, identifica o Deus que você serve. Os seus vizinhos são abençoados por você. Eles entendem que sobre você há o Deus de Abraão. Porque Abimeleque diz: rapaz, você só chegou onde chegou porque há um Deus sobre você. E é o Deus de Abraão. É a conclusão de um ímpio. Que a minha vida, irmãos, mostre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que a minha família esteja aos cuidados de Deus. E a sua também. Se você ainda não é um crente em Jesus, saiba de que a melhor forma de você entregar a sua família aos cuidados de Deus é ter Ele como o seu Senhor e o seu Salvador. É você deixar de adiar a decisão mais importante da sua vida, que é ser um crente em Jesus, que é ser um salvo em Jesus. O primeiro passo de toda decisão sábia para com a família é você ter Deus como seu Senhor, é você ter Jesus como seu Salvador. Depois vem as demais decisões, mas essa é a principal. Aonde está você? Dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você agora. Nós queremos confirmar de que Deus falou com o seu coração. Entendendo que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o nosso Deus. E a melhor decisão das nossas vidas é entregar a nossa família, a nossa vida, aos cuidados desse Deus. Se não tem ninguém, que Deus lhe abençoe e lhe conceda uma outra oportunidade. Amém.